Declaro aberta esta sessão ordinária. No dia de hoje, 10 de abril de 2025. E passo a palavra para o vereador Nildo fazer uma pequena leitura do versículo da Bíblia. Peço que todos fiquem de pé. Bom dia a todos. A leitura de hoje é do livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Eis que do Senhor teu Deus são o céu, e o céu dos céus, e a terra, e tudo que nela há. Esse versículo ele mostra que todo o solo que a gente pisa tem uma formiga, ela tem um dono. E nós somos os mordomos. Cabe a nós sermos zelosos por tudo que a gente tocar, porque tem dono. Amém? Amém. Passa a palavra ao vereador Roberto para que faça a chamada dos presentes. Bom dia a todos e todas. Gostaria aqui de fazer a chamada. Aí Valéria Braz. Tatiana. Presente. Roberto Alves de Lima presente. Natan. Que faltou hoje, está cirurgiado, acho que tem algum comunicado. Elias. Presente. Joaquim Neto. Presente. Nildo. Presente. João Batista. Presente. Passa a palavra para a senhora secretária Elaine, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de março do ano 2025, sob a presidência do senhor vereador João Batista Tomé Eloy. Às 10 horas do dia 27 de março do ano 2025, realizou-se no plenário Metódio Gomes da Silva, nesta Câmara Municipal, uma sessão ordinária. Verificado o quórum pelo primeiro secretário, o senhor vereador Roberto Alves de Lima, o senhor presidente João Batista registrou a ausência da senhora vereadora Tatiana Santos, que por motivo de saúde não pôde comparecer, e deu por aberta a sessão em nome de Deus e da Constituição Federal, solicitando a leitura do expediente que constou dos requerimentos de número 27, 28 e 29, de autoria do senhor vereador Nataélio Pereira Fontes, que o justificou e estes foram aprovados à unanimidade. Constou da leitura dos requerimentos número 31 e 32 da vereadora Maria da Penha, que os justificou e estes foram aprovados à unanimidade. Constou da leitura dos requerimentos 33 e 34 do vereador José Elias Bezerra dos Santos, que os justificou e estes foram aprovados à unanimidade. Constou da leitura do requerimento de número 36, de autoria do senhor vereador Joaquim Marques, que o justificou e este foi aprovado à unanimidade. Constou da leitura dos requerimentos de número 37, 38 e 39 da senhora vereadora Valéria de Moura Lima, que o justificou e estes foram aprovados à unanimidade. Em seguida, o senhor presidente João Batista Tomé Eloy pediu que as comissões competentes apresentassem seus pareceres ao projeto de lei de número 2, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Gestão e Assuntos Jurídicos, sendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou parecer oral favorável
e a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer oral favorável, tendo um voto contrário do senhor vereador Joaquim Marques. Colocados pareceres e projetos de lei antecitados em votação, estes foram aprovados pela maioria, tendo o voto contrário do senhor vereador Joaquim Marques de Lima Neto. E constou da leitura do projeto de lei de número 4, que atualiza a lei municipal número 24 de 94, que criou o Conselho Municipal de Saúde. E ao momento, o senhor presidente pediu que as comissões manifestassem seus pareceres, sendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento apresentaram pareceres orais favoráveis, que colocados em votação pareceres e projeto de lei número 4, antecitado, foram aprovados à unanimidade. Constou da leitura do projeto de lei número 5, que dispõe sobre o manejo populacional de cães e gatos, e ao momento o senhor presidente pediu que as comissões competentes manifestassem seus pareceres, sendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento apresentaram pareceres orais favoráveis, que colocados em votação pareceres e projeto de lei número 5 foram aprovados à unanimidade. Constou da leitura do projeto de número 6, que institui o Serviço Voluntário de Profissionais de Apoio de Sala de Aula no âmbito das escolas municipais de Santa Cruz da Baixa Verde, bem como profissional de apoio ao transporte público municipal da educação, que ao momento o senhor presidente pediu que as comissões manifestassem seus pareceres, e sendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento apresentaram pareceres orais favoráveis, que colocados em votação, pareceres e projeto de lei foram aprovados à unanimidade. Aberto o grande expediente, fez uso da palavra a senhora vereadora Maria da Penha dos Santos Gaia, que fez saudações aos presentes a esta sessão. Fez agradecimentos a Deus, declarando a Ele toda honra e toda glória por mais um dia. Iniciou narrando, estamos finalizando o mês de março, que muito ficou feliz pela Secretaria da Mulher ter participado da sessão anterior nesta casa de leis, e está empenhada em defesa das mulheres. E parabenizou o Executivo pelo trabalho que vem realizando no município. Parabenizou também a Secretaria da Mulher e parabenizou ainda a Secretária Municipal de Educação pela contratação de uma professora com formação em Braille para atender uma criança deficiente visual, destacando que muito mais lhe alegraria ainda quando o município tivesse uma formação em Braille e Libras para capacitarmos ainda mais os profissionais de educação. Afirmou que, enquanto vereadora, lutará pela causa das crianças especiais. Narrou que ainda irá solicitar à Secretaria de Educação o fardamento dos alunos, justificando que estávamos no final do mês de março e que, se possível, fosse dada uma explicação aos pais de alunos. Fez agradecimentos ao Executivo pelo início do calçamento do sítio Santo Antônio e pela limpeza dos cemitérios. Falou sobre estarmos entrando no mês de abril, mês da consciência do autismo, afirmando ser um orgulho ver que Santa Cruz da Baixa Verde abraça esta causa, afirmando também que as mães atípicas poderiam contar com sua pessoa e agradeceu. E continuou a usar a palavra o senhor vereador Nataélio Pereira Fontes, que saudou uma boa tarde a todos, falou desejar somente agradecer a Deus pelo dia e que os companheiros vereadores estavam de parabéns pela aprovação dos projetos, deixando seus agradecimentos a todos. E fez uso da palavra o senhor vereador Edivanildo Aparecido Alves de Souza, saudando uma boa tarde a todos, iniciou narrando terem tido vários requerimentos, cada um com sua utilidade pública, projetos bons, esclarecendo que já eram para terem sido implantados, exemplificando o projeto dos animais de rua, destacando que, como disse a vereadora Maria da Penha, que devemos cuidar dos animais sim, porém que não esquecêssemos dos seres humanos, que são mais importantes. Narrou ser preciso cuidar dos seres humanos e que a gestão continua pecando da questão do TFD.
justificando que muitos doentes, alguns com comorbidade, estão passando situações difíceis na capital, expressando que só sabe que em Recife, alguém do interior, que não tem conhecimento da realidade de uma cidade grande, e que terá de se virar sozinho, que muitas vezes nem mesmo um táxi não sabe pegar, que muitas vezes não tem recursos financeiros para as tantas demandas de se estar em uma capital. Esclareceu saber que uma licitação demora, que não era em 30 dias, que no mínimo 90 dias, mas que já decorreram quase 90 dias de administração e que precisávamos de curto prazo, sugerindo ao gestor a locação de uma van para ficar em Recife à disposição dos pacientes, tudo legalizado para servir a quem precisa. Disse ser esta a sua primeira reivindicação e que sua segunda reivindicação era que fosse atualizado o portal de transparência, caso não fosse que o gestor viesse a público explicar o motivo. Fez também uso da palavra o senhor vereador Joaquim Marques de Lima Neto, que primeiramente fez agradecimentos a Deus por mais este momento em sua vida. Parabenizou os amigos vereadores pelos requerimentos apresentados. Declarou confirmar as palavras do vereador Edvanildo Aparecido Alves de Souza, em estarem recebendo várias reclamações da população em relação ao TFD, esclarecendo ser essencial as pessoas terem um suporte em Recife quando vão aos hospitais. Falou ainda sobre o portal da transparência, pedindo que o executivo, de forma formal, enviasse informações a esta casa a respeito do motivo do mesmo não estar atualizado. E manifestou uma boa tarde a todos. E continuou a usar a palavra o senhor vereador José Elias Bezerra dos Santos, que saudou os presentes a esta sessão, parabenizou os vereadores pelos requerimentos apresentados, citando o pedido do vereador Nathan Fontes, que solicitou a acessibilidade à quadra de Jaquiúca. Narrou que em outra hora, o presidente da casa, vereador João Batista Tomé Eloy, falou que quem abre a boca para elogiar tinha o direito de criticar, expressando muito ter gostado da frase. Disse que os vereadores têm o papel de cobrar e fiscalizar, de assessorar, explicando que através de uma indicação estavam assessorando, que o vereador, de certa forma, era a boca do povo. E quando o vereador pedia algo ao executivo, estava, de certa maneira, transmitindo uma mensagem ao povo uma mensagem do povo ao prefeito. Expressou concordar com o vereador Joaquim Neto, enquanto solicitara algo que o executivo emitisse uma resposta, pois eram cobrados pela população. Expressou acreditar que o legislativo e o executivo irão trabalhar com a boa vontade de fazer acontecer, que o beneficiado será o Santa Cruzense. Narrou que sua pessoa, junto à vereadora Tatiana Santos Magalhães, solicitaram um serviço público que fosse sinalizado as ruas, que ainda não foi feito todo o serviço, mas que tinham de ter a humildade em reconhecer que as lombadas estavam sendo sinalizadas, que já era percebível a diferença positiva que estava nas ruas. Disse ainda que as pessoas estão pedindo também na questão do trânsito de caminhões, pedindo que o prefeito municipal dê uma atenção a essa questão. E falou que, para complementar as narrações dos últimos dois vereadores a respeito do TFD, que a grande maioria das pessoas usam esse serviço, explicando que geralmente são pessoas mais humildes, que têm dificuldades, falta de conhecimento de se locomover em uma cidade grande, pedindo que o prefeito municipal tenha um olhar urgente para esta causa. E fez ainda uso da palavra a senhora vereadora Valéria de Moura Lima, que saudou uma boa tarde a todos, agradeceu a Deus por mais um dia de vida, parabenizou os vereadores pelos requerimentos apresentados, agradecendo a aprovação dos requerimentos de sua autoria, parabenizou o executivo pelos projetos enviados a esta casa e deixou seus agradecimentos a todos. E continua a usar a palavra o senhor vereador Roberto Alves de Lima,
saudando uma boa tarde, fez agradecimentos a Deus pelo momento vivenciado, falou desejar reforçar na questão da normalidade do município, ressaltando ser percebível que o governo municipal tem se esforçado para trazer a normalidade, mas que existiam as indagações da oposição, destacando que tinham de avançar mais, que de início tinha de agir no conserto das máquinas para que as mesmas atendessem às demandas das estradas rurais, no recolhimento dos entulhos na cidade, e pediu que o gestor possa agilizar o conserto dessas máquinas, e assim sendo feito o trabalho necessário pelas mesmas. Citou ainda o pedido de conserto do carro-pipa, diante da aparente escassez no município, e ainda pediu o retorno do carro de som nos dias de feira, com maior concentração de pessoas da zona rural, para que se divulgassem informações, como a campanha de vacinação e etc., justificando que muitas famílias não têm acesso às redes sociais. Disse compartilhar a indagação do vereador Edivanildo Aparecido quanto às viagens de paciente em busca de tratamento a Recife, declarando ser importante a cobrança do vereador antecitado neste sentido. Quanto ao portal da transparência, falou que irão levar a mensagem ao prefeito municipal e trazer alguma informação. Pediu ao presidente da casa que fosse compartilhado com o prefeito municipal um ofício à governadora do estado, Raquel Lira, solicitando a manutenção da PEPB, sentido Santa Cruz da Baixa Verde a Manaíra, e agradeceu. E fez uso da palavra o senhor vereador João Batista Tomé Eloy, que saudou a todos, fez agradecimentos a Deus por mais um dia de vida. Iniciou parabenizando os vereadores pelas narrações dos mesmos, em suas cobranças ao executivo, que beneficiavam o Santa Cruzense. Na questão da PEPB, disse ser uma importante solicitação, narrando que tinha o deputado Luciano Duque, que era alinhado à governadora Raquel Lira. Citou que o prefeito municipal, doutor Ismael Quintino, tem muitas promessas da governadora para o nosso município. Ressaltou ainda que muitos caminhões carregados estão passando pela PEPB por conta da pista que está sendo construída na Paraíba, e assim danificando mais ainda o asfalto. Parabenizou em seguida a Secretaria Municipal de Esportes pela iniciativa, onde pintaram as 2 quadras da sede e outras melhorias, citando também os jogos escolares que seriam realizados do dia 9 ao dia 12 de abril, destacando ser um importante incentivo do esporte para as nossas crianças e jovens. E parabenizou a Secretaria da Mulher pelo trabalho realizado no município no mês dedicado às mulheres. Fez agradecimento aos vereadores pelo empenho e participação no Congresso da UVP, onde tiveram a oportunidade de aprimorar mais os conhecimentos na trajetória política de cada um. Parabenizou e agradeceu os vereadores da Casa pelo acolhimento aos projetos e requerimentos apresentados. E narrou concordar com o vereador José Elias, que o Executivo possa enviar informações a esta Casa sobre as solicitações e pedidos dos vereadores, e agradeceu a todos. E como ninguém mais usou a tribuna e não havia mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou esta sessão. E como nada mais consta, a presente ata vai assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Santa Cruz da Baixa Verde, 27 de março do ano 2025. A ata chegando em minhas mãos, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, fique em pé. Ata aprovada por unanimidade.
Peço à senhora que ela me faça a leitura dos requerimentos dos vereadores. De início, eu tenho 3 requerimentos da vereadora Valéria, que é a leitura individual e separada. É o requerimento de número 40, requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providenciar para que sejam feitos os reparos necessários para o retorno da iluminação na entrada da sede e na entrada do distrito de Jatiuca. Justificativa oral, Valéria de Moura Lima, vereadora. E requerimento número 41, requeiro à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja feito o saneamento e a pavimentação da rua Jesuína de Lima Moraes, no bairro Boa Esperança. Justificativa oral, Valéria de Moura Lima, vereadora. E requerimento de número 42. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que sejam retomadas as obras para a conclusão da quadra poliesportiva da Serra da Bernarda, tendo uma prioridade que seja feita a cobertura da referida quadra. Justificativa oral, Valéria de Moura Lima, vereadora. O requerimento da vereadora chega nas minhas mãos. Pergunta se ela quer fazer a justificativa oral. Fica à vontade. Bom dia a todos. Então, essa da iluminação ali sentido da curva dos 16, logo ali no sentido Triunfo, e que está precisando ser reativada as luzes dos postes, que todo mundo já viu, né? Está muito escuro realmente ali, fica ruim o trânsito. E sentido também ali Manaíra, no bairro Cis da Água, e a outra também em Jatiuca, logo na entrada, também difícil acesso, né? Então é chato, é ruim. Espero que o executivo possa pedir para alguém que trabalha na equipe de iluminação que possa verificar lá a iluminação. E o outro, peço também encaixamento do calçamento e saneamento da rua Jesuína de Lima Moraes, no bairro Boa Esperança. O ponto de referência próximo ali à chácara de Jairinho, aquela rua ali que realmente quando chove, o trânsito ali fica horrível. Lá não tem nem saída, né, direito ali. E a estrada nem se fala. Aí vem essa questão do saneamento e paviamento ali. E o outro peço também ao executivo que possa também ver, ir atrás também de emendas ao governo do estado, ao governo federal também, para que possa retomar a obra da quadra poliesportiva que se encontra a obra inacabada, que se encontra inacabada por vários anos, na verdade, né, na localidade ali do Bom Jardim, próximo à Bernarda. Eu acho ali que assim, é uma quadra que precisa ver, retomar também, e é um desperdício, uma quadra daquela está sem utilidade alguma. E também, como agora o que mais se fala dentro de Santa Cruz, esses vizinhos é o esporte, claro que depois também nos procuraram para ver essa questão, né? E também vai ser utilidade e outras coisas mais, né? Em qualquer evento que possa ser utilizado. Eu acho que é de bom proveito ali. Espero que o executivo possa ver essa questão. Obrigada. Muito bem, vereador. Parabéns. Só comentando aqui essa questão da iluminação, a vereadora citou aí, realmente é de suma importância, mesmo porque esse projeto que foi feito em 2020, já no final da gestão de Tássio, realmente nunca funcionou aquela iluminação, principalmente essa daqui, na saída aí para Paraíba, né? Foi assim que foi feita e depois, segundo informações, alguém cortou os fios e foram desligados, e hoje tem 3 ou 4 lâmpadas acesas. Essa outra aqui até que ainda acendeu, mas tem muitas lâmpadas apagadas. Parabéns pela justificativa. E a quadra, aquela quadra é um projeto, se eu não me engano, do FNDE, e o município fez e não veio toda a verba para terminar em 2020. E realmente a executiva tem que correr atrás. É uma obra caríssima, né? Já foi gastado tanto dinheiro público ali.
Roberto, como você vota nos requerimentos da vereadora? Eu voto sim. Valéria? Eu voto sim. Tati? Favorável. Elias? Voto sim. Netinho? Voto sim. Hildo? Eu voto sim e parabenizo a vereadora pelos 3 requerimentos. E só para a título de informação, aquela eliminação da entrada ali, a gente fez o levantamento na antiga gestão e lá foi furtado aqueles carros. Quem furtou alimentos ineliantes deve ter achado a oportunidade, mas está fácil, dá para resolver. Parabéns, eu voto sim. Obrigado. Natan? Eu voto sim. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 43. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido de se providenciar para cada UBS do município uma cadeira de rodas. Justificativa oral, Tatiana Santos Magalhães, vereadora. Chegando em minhas mãos. Você quer fazer a justificativa oral? Fica à vontade. Bom dia a todos aqui presentes, caros amigos vereadores. Falar sobre a defesa desse requerimento é falar sobre acessibilidade e inclusão. A gente sabe que nós temos um público hoje pequeno de pessoas que têm deficiência, idosos que têm dificuldade de locomoção, que procuram o serviço das unidades. Esses serviços são serviços que garantem a prevenção de algo, né? Então, assim, nas minhas visitas, esses dias atrás, eu pude observar a dificuldade de uma senhora ter acesso a esses atendimentos. Estava acompanhada pelo seu esposo, procurou se na unidade tinha cadeiras de roda e não tinha. Então, assim, foi tirada do carro praticamente nos braços do seu esposo e de outra pessoa que dirigia para eles. E, assim, eu fiquei muito sensibilizada com aquela situação, porque é um direito, né, dessas pessoas, seja ela minoria ou não. É o nosso povo, é a nossa gente. E soube até que tinha cadeira de roda nessa unidade, mas que infelizmente tinham levado, sabe Deus para onde. E assim, quando a gente tem 2 pernas, quando a gente tem facilidade de sair de um canto para outro, é ótimo, né? Mas quando a gente tem essa dificuldade e você vai lá e tira o direito dessa pessoa, é muito triste, minha gente. E aí eu queria pedir a acessibilidade de vocês, dos caros amigos, e também da gestão, e acredito que ele vai se sensibilizar também e vai ver que é uma realidade, que é uma necessidade do nosso município, de que é importante, né? Ele, enquanto profissional de saúde, ele vai ver que é importante e que a gente precisa. Então, assim, eu estou aqui falando em nome de uma minoria, mas que existe e que é real. E não só em nome deles, mas também das famílias, porque se frustra o paciente e se frustra a família que está ali levando o paciente para esse atendimento. Então, é sobre isso e obrigada. Muito bem, vereadora. Parabéns pela iniciativa. E outra, quando você fala aí, a gente está falando que é uma minoria, mas é uma minoria que pode ser qualquer um de nós, né? Agora mesmo eu estava vendo o depoimento do esposo de uma professora amiga minha, né? Que a esposa dele sofreu um acidente recentemente e ele está com ela em casa na cadeira de roda. Quer dizer, acho que vocês sabem, né? A esposa é comigo. E a gente fica imaginando que poderia ser qualquer pessoa, né? Que estivesse passando naquele local, tivesse sofrido um acidente. E é realmente uma coisa de extrema necessidade. Né? E a gente fica triste em saber que existia e que alguém levou. E assim, é muito tocante, né? Porque, veja bem,
Aí as pessoas podem até dizer, sim, mas essas pessoas, eles não têm não cadeira de roda? Na campanha eu aprendi muito, porque assim, uma coisa é você conhecer uma família, você dentro da sua casa e aquela família dentro da casa dela. A partir do momento que você entra na casa de uma família, que você conhece a realidade, que você vê as dificuldades ou partes dela, é muito difícil, minha gente. E assim, existem sim pessoas que têm essa deficiência, que têm essa dificuldade de locomoção, que não tem cadeira de rodas. A gente sabe que é um custo, a gente sabe que essas pessoas têm benefício, mas que hoje muito pouco se faz com salário mínimo. Então, que a gente possa ter esse equipamento nas unidades, que a gente possa ajudar de alguma maneira essas pessoas. E quando se trata de atendimento de prevenção, pela frustração que aquela paciente e que aquele esposo teve naquele momento, será que essa paciente vai querer retornar à unidade para fazer qualquer outro atendimento? Né? É constrangedor. Então, assim, é prevenção, a gente tem que trazer o paciente para a unidade e não afastar ele, né? Então, é sobre isso. Muito bem, vereadora. Roberto, como você vota no requerimento da vereadora? Eu voto sim, senhor presidente. Valéria? Eu voto sim, senhor presidente. Tati? Voto sim, senhor presidente. Elias? Voto sim, senhor presidente. Netinho? Voto sim, senhor presidente. Vildo? Eu voto sim, como eu não gosto de ficar calado, agora é o momento de fazer algo que eu tenho vontade desde quando começou as sessões. E hoje a reforma que foi feita aqui na Câmara pelo ex-vereador Leque Braz, quando ele se preocupou justamente com isso, com a acessibilidade. Diminuir essa calçada aqui, que é um desastre, a altura. A pessoa deficiente, ela não tinha como, até nós os pedestres, para andar por ela. Não tinha como, né? E aí, os órgãos públicos, primeiro, tem que dar o exemplo, esse exemplo de acessibilidade, depois, uma conscientização da população para que as calçadas também, nas casas, né? O pessoal tem que lembrar que para aquela calçada vai passar um cadeirante. As calçadas degralizadas, que chegam de degrau. O cadeirante é complicado. Parabéns, Tati, voto sim. Muito bem. Natan? Eu voto sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Tenho um outro. Requerimento de número 44. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providenciar o seguinte para o sítio Caldeirão dos Barros. Uma passagem molhada próxima à residência de Luiz de Pedro Braz e 80 metros de calçamento em pedra bruta próximo à residência de João Henrique. Justificativo oral, Roberto Alves de Lima, vereador. O requerimento do vereador Roberto chega em minha mão. Passo a palavra para ele fazer sua justificativa oral. Fica à vontade. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Fui procurado por alguns moradores daquela localidade para que o município, através do prefeito, possa restaurar uma passagem molhada que até então já tinha sido feita, mas foi danificada. E aí eu me comprometi junto dessa... foi 2 famílias que procurou para fazer esse requerimento e cobrar do prefeito para que ele possa recuperar essa passagem molhada. E outros 2 trechos de calçamento em pedra bruta, que é bem próximo à residência do João Henrique, acho que vocês conhecem, ele tem trabalhando na ambulância, acho que aqui no município. É um trecho pequeno, mas é crítico, né? Então a gente faz aqui um apelo ao prefeito e gostaria de contar com os nobres vereadores e vereadoras que possam aprovar para, no futuro, sendo beneficiada essa comunidade, vai trazer uma melhor qualidade de vida para as vidas. Obrigado. Muito bem, vereador, parabéns. Vou começar aqui com o Natan. Natan, como é que você vota no requerimento do vereador? Favorável, senhor presidente. Dildo? Voto favorável. Netinho? Voto sim. Elias? Voto sim.
Tati, Eu voto sim. Valéria, Eu voto sim, senhor presidente. Roberto. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, requerimento aprovado por unanimidade. Sem mais requerimento, peço a senhora Kelay e leia o projeto aí do Executivo, projeto de lei, que trata sobre o reajuste do piso dos professores municipais. Se alguém mais quiser alguma cópia, ainda tem cópias aqui dos dois projetos que eu vou fazer a leitura, tá certo? Ofício do Gabinete do Prefeito, encaminhamento dos projetos de lei de número 7 e número 8 de 2025. Cumprimentando-os, o Prefeito Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde vem encaminhar o projeto de lei de número 7, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais do magistério, e o projeto de lei número 8, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Peixe na Semana Santa, com o objetivo de realizar distribuições gratuitas de gêneros alimentícios, especialmente peixes, às famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Atenciosamente, Ismael Quintino, prefeito municipal. O projeto de lei número 7, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais do magistério público. Artigo 1º. Fica reajustado o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica do município de Santa Cruz da Baixa Verde, correspondendo ao quantitativo de R$ 4.867. Não, R$ 4.867,77 mensais, para uma jornada de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme a Lei Federal 11.738 de 2008 e Portaria de número 77 de 2025 do Ministério da Educação. Parágrafo único. O piso salarial referente à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais e 200 horas mensais será proporcional ao valor mencionado no caput deste artigo. Artigo 2º. O anexo único desta lei dispõe sobre as tabelas atualizadas de vencimentos básicos dos profissionais do magistério público da educação básica do município de Santa Cruz da Baixa Verde. Artigo 3º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei serão custeadas por dotação própria e suplementar, se necessário, na forma estabelecida pela Lei Federal 4.320 de 1964 e legislação posterior correlata. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de janeiro de 2025. Parágrafo único. O pagamento disposto no caput deste artigo poderá ser realizado de maneira parcelada. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Ismael Quintino Leite de Souza. Bom, pessoal, esse projeto, na verdade, ele é um projeto que veio já um pouquinho tarde, porém, já está sendo pago esse piso, né, como vocês sabem, desde janeiro, onde os professores não tiveram nenhuma perda salarial esse ano. E só agora esse projeto chegou aqui para a gente aprovar e regularizar a questão do município, né? E aí, aqui tem as tabelas, só se cada um quiser ver aí, né? Porque esse piso é para o professor de 200 horas, porém, em nosso município nós temos duas grades de carga horária, de 200, aliás, três, a de 200, a de 187,5 e a de 150, né? Tem professor que trabalha só 150 horas, outros trabalham 187,5 e outros trabalham as 200 horas. Então o piso é para as 200, os outros é proporcional à quantidade de aulas que se dá. Então está aqui, quem quiser olhar os anexos, né? E aí eu peço às comissões, como é um projeto que já está sendo colocado em prática, né, desde janeiro,
Se as comissões estão de acordo, dá o parecer oral para a gente votar esse projeto hoje ainda. A Comissão de Legislação, presidente Elias. Sim. Pode ser? Nildo? Pronto. Natan? Pronto. Elias, como você dá o seu parecer aí? Fica à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os colegas, na pessoa do senhor presidente, sua excelência. E, nesse caso, aqui é o parecer mais técnico e eu geralmente gosto de separar. Não vejo nenhuma dificuldade, nem, na verdade, a única ressalva que eu vejo aqui, mas a gente pode discutir no momento do voto polido, é sobre o pagamento de maneira parcelada. Porque, no meu entender, dependendo da situação, poderia ser de maneira única. E a gente propunha uma emenda modificativa nesse sentido. Mas, demais, sou favorável ao parecer. Muito obrigado. Sim, na verdade, Elias, eu nem entendi por que se colocaram isso aí. Porque, assim, quando se fosse pagar a partir de agora, esse retroativo, eles poderiam pagar parcelado. Entendi? Seria isso. Só que esse ano não existe retroativo, porque já está sendo pago desde janeiro. Né? Aí foi uma boa observação mesmo. Né? Não vejo. Porque geralmente, assim, quando a categoria negociava com os prefeitos, questão do retroativo, aí a gente negociava que se pagasse até parcelado mesmo. Mas dessa vez não será possível e para o ano será uma nova lei, porque será um novo piso. Então, mas tudo bem. Muito obrigado. Nildo? Eu voto favorável, né? Na verdade, como o senhor mesmo disse, é mais uma formalização, já que desde janeiro vem sendo pago. E parabéns aos professores por essa conquista. Voto pela comissão. Muito obrigado. Vereador Natan? Eu voto favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Parecer da Comissão de Legislação e Redação, por unanimidade, favorável. A Comissão de Orçamento, presidente Valéria, como você está seu parecer? Parabenizo aos professores, né? Graças a Deus deu certo. E meu voto é favorável, sim. Muito obrigado. Vereador Netinho? Meu voto é favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Também aqui, justificando aqui a ausência da vereadora Kete, né? Ela fez uma cirurgia semana passada, está de atestado médico, por isso não pôde estar presente hoje. Mas os dois votos da comissão favoráveis, então, parecer favorável. Então, coloco o projeto em votação. Roberto, como é que você vota? Projeto. Eu voto favorável ao projeto. Valéria? Agora o voto. Voto favorável. Pronto. Tati? Favorável. Elias? Senhor presidente, voto, sim, favorável, mas eu só queria fazer, aí nesse sentido é a questão mais do voto político, fazer essa ressalva sobre esse parágrafo único e que a gente pudesse modificar esse texto para que fosse pago de maneira integral. E, na verdade, não sei por que está esse parágrafo, como a gente discutiu anteriormente. Só para reprisar, como eu já em outra ocasião já falei sobre esse projeto de lei, e hoje eu tenho certeza que foi muito mal interpretado por pessoas de má índole que, por questão política, querem às vezes nos ofertar vamos dizer, uma imagem que não condiz com a realidade. Porque lembro-me perfeitamente que essa foi a minha defesa sobre aquela questão daquela reunião, porque aqui no artigo 4 todos podem ver, esta lei entra em vigor retroagindo seus efeitos. Então naquele momento poderia-se ter dado um aumento, e aqui pode pesquisar, todos os vereadores por unanimidade deram aumento, ninguém foi contra aumento, inclusive a gente sabe que o salário mínimo é muito pouco, acabou de falar muito bem a senhora vereadora Tati, sua excelência, sobre a questão da dificuldade de você gerenciar a casa com salário mínimo. Então, naquele momento,
Eu falei justamente, então dá-se o aumento, depois a gente, uma reunião como esta, a gente traz a lei, todos os vereadores apreciam e dá seu voto, e acredito que ninguém votaria desfavorável a um aumento que já é uma lei federal. Então é só para deixar mais uma vez registrado, porque ainda vejo muitas pessoas de má índole, questões políticas, querem nos manchar a nossa imagem, a dizer que a gente está contra o povo, e aqui até agora eu não vi nada disso, inclusive sobre os requerimentos, todos os requerimentos, falei na outra sessão, muito bem elaborada, a defesa muito plausível, a gente sabe da necessidade. Quero muito que o Executivo, através de sua equipe, tenha essa sensibilidade que todos os vereadores estão tendo. Isso é muito importante e a gente está aqui para contribuir. Então é só para deixar esse registro e, com certeza, falei em outra ocasião, esse aumento de 6,27%, lembro perfeitamente até da porcentagem, fui eu quem trouxe esse primeiro valor aqui naquela sessão, justamente pedi que fosse mandado o projeto. Depois ia apresentar um requerimento para que fosse mandado o projeto. Quando a gente foi verificar, o aumento já havia sido dado, então não queria, porque a gente está pedindo requerimento, que é coisa que já havia acontecido. Então é só para deixar essa questão muito bem frisada, e nesse sentido, só para finalizar, meu voto é sim. Muito alegria. Muito obrigado. Muito bem, vereador, parabéns pelas suas explicações. Ficou bem claro aqui, né? Vereador Netinho. Voto sim, senhor presidente. Vereador Nildo. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, Natal. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, projeto aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Peço para a senhora Kelaine ler o projeto número 8, que chegou já hoje na Câmara, que fala sobre doações de peixe, agora na Semana Santa. Eu já li o ofício de encaminhamento dos dois projetos, vou direto ao projeto. Projeto de lei número 8, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa Peixe na Semana Santa, com o objetivo de realizar a distribuição gratuita de gêneros alimentícios, especialmente peixes, às famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Política Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar o programa Peixe na Semana Santa, a ser executado anualmente durante o período da Semana Santa, com o objetivo de promover a distribuição gratuita de gêneros alimentícios, especialmente peixes, às famílias em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal poderá adquirir e repassar gêneros alimentícios, especialmente peixes, às famílias carentes inscritas em programas sociais do governo em situação de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidade social e ou que estejam em tratamento de saúde que as impossibilite de exercer atividade laborativa, obedecendo os seguintes critérios. 1. O benefício será destinado às famílias em situação de desemprego, insegurança alimentar, alta vulnerabilidade social e ou impedidas de trabalhar por motivo de saúde. 2. O benefício constitui-se em prestação de assistência social por meio de fornecimento de alimentos, visando reduzir a vulnerabilidade provocada pela ausência de condições socioeconômicas para garantir uma alimentação digna no período da Semana Santa. Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de seus técnicos, realizar levantamento socioeconômico das famílias, emitir parecer ou laudo social e, se necessário, providenciar o repasse do benefício. Artigo 3º. A concessão do benefício poderá ocorrer por meio de requerimento do cidadão ou da família, busca ativa promovida pela Secretaria ou encaminhamento da rede socioassistencial ou de outras formas políticas públicas. Parágrafo 1º. O requerente deverá atender
cumulativamente aos seguintes requisitos: está em conformidade com os critérios previstos no artigo 2º, está cadastrado previamente na Secretaria de Assistência Social ou inserido em programas sociais, mediante a apresentação do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, cartão do SUS, cartão do programa Bolsa Família ou número do NIS. 3. Residir no município de Santa Cruz da Baixa Verde no mínimo há 1 ano. Ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Parágrafo 2º. O quantitativo de peixes distribuído deverá ser proporcional ao número de famílias cadastradas, observadas as condições orçamentárias do município. Artigo 4º. O repasse do benefício ocorrerá 1 vez ao ano no período da Semana Santa, em data agendada e divulgada previamente por meios oficiais, podendo ser realizados em pontos de distribuição nos bairros ou por meio de entrega domiciliar em casos excepcionais de calamidade pública ou proibição de aglomeração. Parágrafo 1º. A retirada em data, local ou horário diverso do agendado somente será autorizada mediante justificativa formal, apreciada pela Secretaria de Assistência Social no prazo de até 48 horas. Parágrafo 2º. O beneficiário deverá apresentar documento oficial com foto no ato do recebimento. Artigo 5º. A concessão deste benefício não impede que o munícipe esteja inserido em outros programas sociais da esfera federal, estadual ou municipal, desde que atendidos os critérios da elegibilidade. Artigo 6º. Não será concedido o benefício às famílias que não atenderem aos critérios desta lei. 2. Não comprovarem a situação de vulnerabilidade na avaliação técnica. 3. Forem indeferidas por motivo justificado e parecer técnico da Secretaria de Assistência Social. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, se necessário, uma comissão especial, vinculada à Secretaria de Assistência Social, com a finalidade de realizar o cadastramento, acompanhamento e distribuição dos peixes. Artigo 8º. A concessão do benefício dependerá da disponibilidade financeira e orçamentária do município, respeitada a legislação vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Dr. Ismael Quintino, Prefeito Municipal. É um projeto bem interessante, né? Não sei se vai dar tempo ainda para a semana, já a Semana Santa já para a semana, né? Mas peço aqui as comissões também que analisem, se quiser dar o parecer oral, né? Visto que Semana Santa já está na próxima semana. Mas aí com vocês, vereador Elias. Pode ser, né? Nilton. Tá? Então vamos lá. Vereador Elias, como você dá seu parecer? Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. E nesse caso, interessante como funcionam as coisas, este sim talvez fosse um projeto que a gente devesse analisar em uma sessão extraordinária. E isso é uma realmente urgência, tendo em vista que Semana Santa é semana que vem. Olha como as coisas se encaixam. Mas vamos aqui para a questão mais técnica. O projeto é bem elaborado, só me deixou uma dúvida, porque eu acredito que seja coisa simples de resolver. Se a gente verificar aí no artigo 2º, no inciso 1º, diz que o beneficiário será destinado a uma situação de desemprego, insegurança alimentar, alta vulnerabilidade social ou impedido de trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a pessoa que está desempregada, ela já tem uma insegurança alimentar. Ela já está em vulnerabilidade social. Então, assim, é um exagero, um pleonasmo. Por quê? Porque aqui diz que o seguinte, no artigo 3º, no parágrafo 1º, diz o seguinte: o requerente deverá atender cumulativamente. Então, assim, ele tem que atender todas essas exigências para poder ser um beneficiário do programa. Quem não, aí diz lá no artigo 6º.
não será concedido benefício às famílias que não atenderam o critério da lei. Então, assim, talvez, não sei qual foi a digitação, assim, quem fez, mas talvez não fosse preciso tanta necessidade de dizer, ó, quem está em vulnerabilidade. Pode ser que consiga melhorar, porque na verdade eu tenho certeza que o intuito é atender a maioria da população que de fato precisa. Então, se a gente não tem emprego, a gente realmente não consegue nem comprar o peixe. Somente isso, não tem mais. Sou favorável, sim, o parecer é favorável ao projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador, pelas suas explicações. Vereador Nilton. A grande preocupação é justamente essa que foi levantada, né? O tempo. E conseguir implantar, já que é tanta burocracia que a pessoa vai ter que comprovar. Eu vi agora que a assistência social vai ter muito trabalho para poder atender essa demanda até o dia 13, se eu não me engano, é dia 13 de abril, o primeiro dia da Semana Santa. Então, mas eu voto sim, e muito bem colocada essa ressalva que o vereador Elias colocou. A gente deixa porque ela dá de um lado e depois tira de outro. Mas a pessoa que vai aplicar a lei, eu tenho certeza que ela vai ter um bom senso nessa questão. Muito bem, muito obrigado, vereador. Vereador Natal. Eu voto a favor. Muito bem. Parecer da Comissão de Legislação favorável. Vereador e presidente da comissão, Valéria Braz, como é que se dá seu parecer? Como o senhor presidente já falou ali, a Semana Santa já está bem aí, bem próxima, mas mesmo assim eu voto a favor. Muito obrigado. Vereador Netinho. Eu voto a favor e parabenizaria o executivo do projeto, a Secretaria de Assistência Social também. Boas votos para isso. Muito obrigado, vereador. Também, com a ausência de Kemp, né? Parecer favorável também na comissão de orçamento. Coloco em votação o projeto. Vereador Roberto, como é que você vota o projeto? Primeiro eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Secretaria de Ação Social junto à gestão do município, embora concordar com Elias e Nilton no que se refere à questão do tempo, porque embora a iniciativa seja boa, como de fato é, porém demanda toda uma logística de tempo, de organização, de compra, enfim. Mas a gente, essa parte não cabe a gente, isso é uma parte da Secretaria de Ação Social, junto com os órgãos responsáveis, não cabe a gente nesse sentido, né? Mas o meu voto é sim, né? Eu gostaria mais uma vez de parabenizar a iniciativa. Vereadora Valéria. Como eu já falei, a Semana Santa já está bem próxima, eu voto a favor, mas também parabenizo o senhor executivo pela iniciativa. Vereadora Tati. Favorável. Elias. Voto sim, senhor presidente. Netinho. Nilton. Só para relembrar na reivindicação do vereador Roberto Rapaz sobre a questão do carro de som do município. Seria muito útil agora nesse momento de urgência de informação na questão das famílias. Né? Se a família é carente, provavelmente nem celular vai ter informação, telefone vai ter para a gente entrar em contato, mas eu voto favorável, sim. Vereador Natal. Eu voto favorável. Sim, o projeto já foi aprovado. Eu acho assim que a ação social ela já deve ter um plano para isso aí, tem os dados, né? Devem bater em cima da relação que eles têm. O cadastro. Não estou sempre dê certo e o máximo de família que receba agora na próxima semana. E ao longo dos anos, né, vão aperfeiçoando, se Deus quiser. Mas só pela iniciativa eu também parabenizo o executivo. Então, o projeto de lei é aprovado. Agora encerra o primeiro expediente e inicia o segundo expediente, facultando aqui a palavra ao vereador Roberto. Você tem até 15 minutos, fique à vontade para fazer suas considerações.
mais uma vez, bom dia a todos e todas. O pessoal que está em casa, está nos ouvindo, que em nome do presidente, saudar os vereadores e as vereadoras, a todos da casa, da equipe. E hoje minhas falas são poucas. Gostaria de agradecer ao prefeito por uma solicitação feita por alguns moradores da região de São Bento, Gavião, Baixa das Flores, nesse sentido de que o calçamento de Pedra Bruta já iniciou, então, com um pedido de alguns moradores de lá, então quero reconhecer isso e também parabenizar a gestão por começar ainda no primeiro ano, né? Porque geralmente os calçamentos de Pedra Bruta só acontecem mais no segundo ano em diante. E aí já começou essa iniciativa do calçamento de Pedra Bruta em alguma localidade. A região de São Bento é uma, o sítio Santo Antônio, nas proximidades da Bernarda também já é outra iniciativa. E eu acredito que deverá se estender para outras comunidades, né? Já tem alguns outros indicativos de localidade que é crítico e preciso do calçamento de Pedra Bruta. E no mais é agradecer nesse momento por essa iniciativa, porque a gente sabe que para resolver os problemas de acesso rural, o calçamento é fundamental. E na sequência a colocação do piche, então se não tiver o calçamento não tem como colocar o piche. Então tem que trabalhar os 4 anos nessa questão da construção dos calçamentos em Pedra Bruta. Uma outra questão que eu me refiro à gestão municipal como sugestão do município, através do prefeito, ele fazer unificar realmente as parcerias junto ao governo do estado, sobretudo, para a questão hídrica do nosso município. A gente sabe que as pesquisas mostram que as chuvas não são muitas, né? Está se comprovando cada dia que passa que teremos um déficit hídrico no Nordeste como todo, no município de Santa Cruz também não é diferente. E aí levanta preocupação no sentido da água e dos alimentos para os animais. Aí nesse sentido, de fato, a gestão precisa estar afinada com o governo do estado para ter essa parceria de como a gente atravessa esse período sofrendo menos, né? As famílias que moram na zona rural, as famílias que moram na zona urbana, né? E sobretudo os animais. Aí tem até aqui alguns indicativos, se Ismael possa nos escutar, é que através de umas parcerias aí com o IPA, com a DAG, já tem a questão da operação PIPA no município, ligado ao governo federal, mas que possa estreitar essas parcerias com o governo no âmbito estadual, do município se precaver e começar a trabalhar a possibilidade de fazer essas parcerias junto à associação local, com o conselho, e ver forma de aquisição de milho subsidiado, que possa dar um suporte na alimentação dos animais, sobretudo. É possível, em outro momento difícil, né? Acho que já houve isso em Santa Cruz, de aquisição de milho subsidiado, né? Então basta se o município decretar a situação de emergência junto para a gente correr atrás de melhorias, tanto na parte hídrica como na parte de subsidiar alimento para os seres humanos e também para os animais. Uma outra atividade seria a escavação de poços, né? A gente sabe que essas parcerias junto com o governo do estado, sobretudo, pode dar uma força aos municípios nesse sentido de da questão de escavar os poços artesianos, né? E na medida do possível outras parcerias, se haver possibilidade na construção de cisternas, né? Então assim, acho que é o momento que é necessário que o município possa decretar a situação de emergência para que a gente consiga afinar essas parcerias e ter êxito nessa questão do enfrentamento à questão hídrica, e que o nosso município passa, não só o nosso município, mas a gente tem que se retratar a nossa realidade
e dizer que o sofrimento maior são dos animais, do gado, ovino, enfim. A gente ainda diz, a gente, o ser humano ainda se vira, mas os animais não tem como. Então é preciso um trabalho conjunto, iniciativa pública e privada para poder a gente atravessar esse período que, se as chuvas não vierem até junho, então é um período de estiagem longo e é necessário a gente correr atrás de ajuda. Sem mais para o momento, senhor presidente, muito obrigado a todos e todas. Muito bem, vereador, parabéns pelas palavras. Passa a palavra para a vereadora Valéria, você tem até 15 minutos, fique à vontade. Bom dia a todos novamente e agradecer aos vereadores por terem aprovado meus requerimentos e também agradecer também que já estamos com 100 dias, né, a esta casa, e graças a Deus está dando tudo certo, vamos desenrolando ao passar do tempo. E também quero agradecer também a Deus primeiramente e agradecer a Nilton também por ter mencionado, meu marido foi ex-presidente da Câmara, que também soube ver a necessidade para os cadeirantes, que às vezes querem vir assistir, não tinha a possibilidade de chegar até aqui, não é isso? E parabenizo eu também eles, né, por ter tido essa iniciativa. E também quero desejar boa recuperação à vereadora Ketty, né, que se encontra cirurgiada, e se Deus quiser na próxima não vai estar aqui conosco. E, novamente, esses 6 dias de mandato está sendo para mim um aprendizado. E agradeço primeiramente a Deus e a todos, que com cada um, ao passar dos dias e de sessões extras e ordinárias, e com as funcionárias da Câmara também, a gente vai aprendendo e vai desenrolando aos poucos, né? Deixo aqui meus agradecimentos a todos. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Parabéns pelas suas palavras. Realmente, né, estamos completando 100 dias de mandato. E como Vossa Excelência acabou de falar, todos os dias é um aprendizado, né? Eu também tenho aprendido muito, né, sobre essa nova função. E, de certa forma, também tenho muito a agradecer a vocês também, pela forma que estamos conduzindo aqui os trabalhos, né? Sempre pensando na população, isso é o mais importante. Passa a palavra para a vereadora Tati, você tem até 15 minutos. Fique à vontade. Bom dia mais uma vez a todos aqui presentes, ao pessoal que nos assiste em casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, mais esse momento da gente estar aqui discutindo melhorias para o nosso município. Antes de vir para a reunião de hoje, por via de rede social, eu assisti um comunicado do senhor prefeito para uma emenda para a aquisição do transporte TFD. E eu fiquei muito feliz. Eu já fui acompanhando de paciente que faz tratamento fora do domicílio e eu conheço muito bem a realidade dos pacientes e também dos acompanhantes. Sofre todo mundo junto, né? Quando a gente sai daqui para fazer tratamento fora, a gente já sai apreensivo, seja paciente e seja acompanhante. Fiquei muito feliz, espero que brevemente a gente tenha aí esse transporte à disposição da população. E aproveitando a oportunidade, já que estamos falando de tratamento fora do domicílio, queria pedir também para o gestor ter um olhar especial para a Casa de Apoio do Recife. É muito difícil, né? É como eu disse, quando a gente sai daqui, a gente já sai sensibilizado, já sai sem chão. Então, assim, o máximo de conforto e de melhoria que a gente possa oferecer para esses pacientes, para essas pessoas, é válido e é de grande importância para a recuperação, para o tratamento e para a qualidade de vida desses pacientes. E por hoje é só. Muito obrigada. Parabéns, vereadoras, pelas suas palavras. Realmente essa questão da saúde, né, é urgente, né? Espero também que, enquanto essa emenda não saia, que também o Executivo tem que tomar as providências para estar resolvendo os problemas atuais, né? Mas eu acredito que vai ser resolvido sim. Passa a palavra para o vereador Elias, você tem até 15 minutos para fazer suas considerações. Fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Quero aqui iniciar tomando fala da nobre vereadora Valéria e concordo com sua excelência que a gente
cada dia aprende, e a gente tem aprendido, somos 7 novos, realmente é muito difícil para a gente, nunca viu isso, nunca tivemos essa realidade, às vezes nos falta até a palavra, mas acredito que a população também tem esse sentimento, e isso é importante, a gente tem que reconhecer que cada dia é um aprendizado e vamos trabalhando, e pelo menos o que não nos falta aqui, acredito que seja boa vontade. Tomando também por base a fala do novo vereador Roberto, que foi muito importante, muito pertinente, principalmente essa questão da prevenção. E a gente vive num lugar da agropecuária, aqui um lugar é muito rural, e eu sempre falei desde a primeira vez sobre a questão da água, mas de fato é muito dificultoso. Aqui só sabe a realidade quem passa ela, e essas questões de parceria, porque na verdade a gente, enquanto vereador, talvez a gente consiga realmente só dar essas ideias, e eu espero muito que o prefeito e sua equipe estejam nos ouvindo e que de fato comece a pensar sobre isso. Até em outra ocasião, conversando com um amigo meu, que ele é criador, e ele disse que aqui na Paraíba tem, acho que através da Impasa, salvo o melhor juízo, tem uma parceria justamente com o governo do estado, e lá a soja à época era vendida a R$60, enquanto aqui era vendida a R$130 o saco de soja. Olha a diferença. Isso, inclusive, numa reunião que a gente teve em outra ocasião com acho que o chefe da Casa Civil lá no Recife, eu citei esse caso sobre essa questão do subsídio, e ele falou que lá na bacia leiteira, lá de Buíque, se não me engano, que está presente, estava fazendo isso. Então, assim, talvez se o prefeito conseguir, porque de fato é difícil, a gente sabe que não depende dele, mas é algo a se pensar, e a gente tem que ter muito cuidado e muita precaução, porque o ano está apenas iniciando. E quando o verão começa aqui em setembro, outubro, a gente já vê a dificuldade, imagina o verão como está. A gente está todo mundo aí que cria realmente muito atordoado, porque está causando medo, espero muito que chova e que a gente pelo menos melhore essa condição da criação. A gente, enquanto pessoa, é até mais fácil, mas quem cria, quem tem sua raiz, vai sentir muita dificuldade, então é muito difícil. Parabéns assim pela sua iniciativa e partido do seu pensamento. Espero que a gente consiga, através do prefeito, essas parcerias. Inclusive, conversando com um empresário aqui, em outra ocasião, Tizinho da Madeireira, ele falou que parece que lá no Ceará tem uma usina que fornecia o bagaço da cana no preço muito acessível. O pessoal lá de Serra Talhada conseguiu, e é importante a se buscar, porque ajuda demais mesmo. Isso é muito importante. Sobre a questão aqui dos nossos requerimentos, já agradeci a CUP, você fez um vídeo, mas eu queria aqui pedir encarecidamente ao nosso prefeito que continue rosto. Embora os tempos realmente deixem escassos de chuva, mas nossa região é muito fértil e os matos continuam crescendo. Foi iniciado o rosto aqui, nessa região aqui da Bernarda, mas as outras regiões também estão precisando, e está ficando fechadas as estradas rurais, e eu gostaria que o prefeito continuasse com esse serviço. Sobre o que a sua excelência a vereadora Tato falou também bem ainda há pouco, a rede social, a aquisição através da emenda do deputado Luciano de R$700 para a aquisição de ônibus, muito bom, graças a Deus, isso é muito importante. Só que eu quero aqui dizer que, de certa maneira, sem falsa modéstia, eu julgo que isso é um trabalho conjunto, por isso que vale a pena o vereador fiscalizar, pedir, aqui todos nós, de certa maneira, todos nós pedimos, olha, vamos tomar cuidado com esse TFD. E hoje a gente tem uma notícia, para mim, que é perfeita, até porque, em vez de você estar alocando um veículo, talvez gastando um pouco mais, você tem uma frota própria, não tem custo, mas talvez você já tenha um custo menor. E também aqui agradecer ao deputado Luciano Duque, porque dispôs essa emenda, e a gente fica muito satisfeito, e isso realmente mostra o compromisso da gestão e o compromisso dos vereadores também está pedindo. A gente, assim, as coisas não são conquistadas, as grandes coisas, na verdade, sempre tem atritos, sempre tem discussões, as pessoas às vezes acham que é por maldade, mas não, porque a gente quer que o serviço aconteça, e nesse caso aconteceu porque desde outras ocasiões a gente tem cada um vereador aqui pedindo, olha, no DFD, como está essa situação, e hoje a gente tem uma grande notícia, e isso é muito importante. Parabéns mesmo, eu espero que quanto antes a gente tenha esse serviço aí para a nossa população que tanto precisa. Só para finalizar, embora não tenha feito necessariamente o requerimento, mas é notório, a gente tem andado aí, essa semana andei muito ali no bairro Cistago, e a gente vê que é um bairro muito grande, é um bairro populoso, e de serviço público a única coisa que a gente efetivamente
vê uma rua calçada e uma iluminação pública. É um bairro que abrange ali aquela região da Salgada. A gente vê muitas pessoas ali e, aproveitando a oportunidade, queria pedir aqui, sugerir ao prefeito que visse um olhar diferente ali sobre aquela construção de uma praça. Lá tem uma área verde ali, seria interessantíssimo. A gente vê pessoas fazendo caminhada ali nessa pista. Realmente a iluminação está precária. Inclusive tem um poste lá que acredito que um veículo bateu e quebrou, está amassado. Então assim, foi feita a parte da limpeza, ficou muito bonito inclusive. Então assim, dá para ficar melhor ainda. Então, só para finalizar, essas são as minhas considerações. Muito obrigado. Muito bem, vereador, parabéns. Assim, não é oficial ainda, sabe? Mas, pelo que já me disseram, vai ser construído um estádio ali. E eu acho que talvez seja na Sala Verde, que Vossa Excelência falou. Que tem de Modesta, que era de Modesta. É outra área. É outra área, né? Mas, pronto. Mas já me passaram alguns dados, já foi medido. E eu acredito que em breve será começada a construção do estádio ali, com campo de futebol. Né? Uma área muito boa, o prefeito já negociou com a viúva lá de Modeste. Né? Foi o que me passaram e eu acredito que em breve estará sendo iniciado. Mas realmente, aquele bairro está crescendo muito e precisa de um olhar diferenciado, calçar outras ruas, né? E eu acredito que tem um programa aí também de calçamento. Não sei se vai atingir logo agora, aquele bairro, mas em breve, com certeza. Mas é coisa da gente pedir realmente, vereador. Tá, parabéns. Vereador Nequinho, você tem até 15 minutos. Fique à vontade para fazer suas considerações. Bom dia a todos os amigos aqui, vereadores e vereadoras, e ao público que está em casa nos assistindo. Eu queria parabenizar o executivo por essa emenda. Agradecer também ao deputado Luciano por nos conceder. Uma emenda que vai ser exemplar para o nosso município, porque só sabe quem já passou e quem anda para lá na dificuldade. Como o Dãozinho falou, enquanto essa emenda não é liberada, o executivo tomar também alguma medida, cara, não pode deixar o pessoal desamparado. Queria parabenizar também os responsáveis pela Secretaria de Esporte, pelo evento que está acontecendo na quadra, um belo evento, então parabéns. E também falar um pouco sobre a reunião que teve aqui ontem, o pessoal da Plansanear, grande importância para o nosso município, não só para o nosso município. Eu, como engenheiro civil, especialista em saneamento, fiz uma coisa há pouco tempo aí, concluí ela. E o tema do meu TCC foi a falta de saneamento nas cidades do interior de Pernambuco. 98% das cidades do interior de Pernambuco não tem saneamento básico. É um caso de saúde pública, de grande importância, e parabenizo aí a Univasco, Sanear, e o Ministério das Cidades, que é quem está à frente, que vão dar o suporte técnico ao município. E o gestor precisar, eu estou à disposição, auxiliar, tanto técnico como do que for preciso. E por hoje é só isso, e um bom dia a todos. Muito bem, vereador. Parabéns. Né? E realmente, a reunião ontem foi muito proveitosa. Eu fiquei aqui só na parte da manhã, mas muito importante no nosso município, e em breve também voltarão a ter novamente, né? Esses comitês, tem acho que é 2 comitês, né, que tem, e vieram ontem, e estão fazendo os estudos, os levantamentos, e se Deus quiser, nosso município vai entrar nessa lista aí, para se tratarem os esgotos aqui em nosso município e, consequentemente, a gente ter uma água mais limpa. Vereador Nildo, você tem até 15 minutos, fica à vontade para fazer suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu saúdo a todos. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Baixa Verde Notícias. Saudar a nossa amiga Ivan, sempre presente aqui, dando a sua cobertura. E eu começo minha fala falando com uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele é filósofo, historiador e
protestante, famoso na rede social. Ele diz o seguinte: uma oposição frágil fragiliza o governo. A oposição frágil fragiliza o governo. Faz com que o governo se acomode e pense que está tudo bem. Para isso, é bom que é importante que a população entenda a função da oposição. A oposição é preciso que ela exista. Muita gente não gosta da nossa postura, alguns criticam, mas nem Jesus agradou a todo mundo. Vossa Excelência Elias, nem Jesus agradou a todo mundo. É normal, a gente vai fazer o nosso papel desde o dia que a gente tomou posse até o último dia. A vereadora Valéria falou que estamos hoje completando 100 dias de participação nessa casa. E aí mais uma frase do poeta: toda caminhada começa no primeiro passo. Os primeiros passos feitados. 100 dias a gente tem os primeiros passos. Mesmo aí a gestão se organizando, está se organizando. Não é bem que sim. A cobrança feita por todos nós na outra concessão sobre a questão do TFT, já correram atrás do recurso do nosso deputado, o deputado Luciano Duque, que muito tem feito por Santa Cruz, e a gente tem que reconhecer, principalmente na área da saúde. Entrou aí com sua ação contundente, com esses 700 mil reais que vai servir para tirar esse burro dessa questão do TFT, tirar ele do ônibus da Progresso. Esse dia eu conversando com uma paciente, ela disse que não aguentava mais o frio do ar-condicionado do ônibus da Progresso. Mas é muito bom. Então fica aqui o meu reconhecimento pela ação. Agora cabe celeridade no processo, né? Sabemos que tem a burocracia. Se cochilarmos, vai acontecer lá para o meio do ano, a gente não quer que seja rápido. Já o deputado já anunciou, então agora a parte é burocrática. E eu queria relembrar a esta casa que, salvo engano, tem um requerimento aí solicitando o título de cidadão para o deputado Luciano Duque. Acho que está em vigor esse requerimento ainda. Acho que está na hora da gente pensar em colocar em prática esse título, e trazer ele e dar o título, porque de fato ele tem contribuído para a cidade. Apesar de sermos de opiniões políticas diferentes, mas eu vejo o quanto ele tem feito pela população. Então, sobre a fala de Roberto da Paz, a questão. Roberto da Paz levantou o problema que já está aí, todo mundo está vendo, apresentou soluções muito bem colocadas. Ele falou na questão da emergência, decreto de emergência. É a hora sim de pensar no decreto de emergência. Isso aí vai dar mais liberdade para a caneta do prefeito agir mais rápido. Contratação direta de emergência, né, ele pode fazer. Eu sugiro, além das coisas que Roberto sugeriu, eu tenho uma sugestão também, que eu sugeri na outra gestão. Mas, por ficar enterrado, talvez, por ficar no subsolo da terra, talvez não tenha sido dado muita credibilidade à sugestão. A sugestão seria a perfuração de poços artesianos comunitários. Como? Através de licitação pública. O município pode, através de uma licitação, promover a perfuração de um exemplo, 200 poços artesianos. Tem que ser público, não pode ser um terreno privado e dado a uma família. É para a comunidade, poços comunitários. Ali ele perfuraria 3 poços, por exemplo, na Bernardo. A Bernardo é muito grande, cada sítio da Bernardo 3 poços. E deixando bem claro que a pessoa que está doando o terreno, está doando a comunidade. Ali o poço já fica instalado com a água pronta para consumir, e a comunidade se junta e faz as instalações de bomba, de canação. É uma solução, porque pipa d'água é paliativo, e a seca a gente vai ver com ela. A seca faz parte da nossa posição geográfica. Nós somos do semiárido, do sertão semiárido. A seca a gente tem que aprender a conviver com ela. Não adianta a gente pensar que um dia o globo terrestre vai se posicionar de uma forma e o sertão vai virar mar. Não vai. Vamos ter a nossa fé consciente que aqui é seca e a gente tem que se preparar para ela. Perfuração de poços, perfuração de cacimbas. A gente se preparar enquanto não chega ao Rio São Francisco. Infelizmente, a gente tem que tomar nossa iniciativa. Parceria com o governo federal comigo é importante, mas o município pode, como ente, abrir uma licitação pública para a perfuração de poços públicos, poços artesianos comunitários.
E é bom que a equipe da gestão observe e veja essa sugestão que está totalmente dentro da legalidade. E havendo orçamento, como vai ter orçamento, no início, ele pode fazer esse investimento. Minhas palavras eram só essa. Eu quero agradecer a todos e um bom final de semana, né, para todos. Obrigado. Muito bem, vereador. Parabéns pelas suas palavras. E só complementando aí essa questão dos poços, né, da questão da falta d'água, também a gente tem agora o Felipe Luciano, né, o presidente do IBO, que é mais uma força aí para trazer esse recurso aqui para a nossa região. Se Deus quiser, vai dar certo. Vereador Natal, você tem até 15 minutos. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero parabenizar a todos os amigos. E parabenizar a amigo também por essa fala dele agora que ele falou, a Roberta Paz. Inclusive, na Serra Talhada tem seus setores que tem poço, dessa mesma forma que tu acabou de falar. E tem gente que faz manutenção, então eu não vejo uma dificuldade de também aqui no nosso município nós colocar isso em prática. Então, minhas palavras são essas. Muito obrigado, senhor. Muito bem, vereador. Parabéns. Para encerrar aqui, eu gostaria também de fazer uma pequena fala aqui, como sempre faço. Primeiramente, agradecendo a Deus, né, por mais um dia de vida. E também gosto de parabenizar, né? Sempre gosto de olhar, parabenizar. Quando tem que criticar também, gosto de fazer minha crítica. Como já falei, Valéria já falou, já tocamos o assunto aqui de 100 dias de mandato, né, dessa nova legislatura. Na medida do possível, temos aprovados os projetos que estão vindo para aqui, né, e fazendo com que a gente dê um suporte ao executivo, que também isso é importante, na medida do possível. Fazer a oposição, eu vendo o senhor fala aí, é de suma importância em todas as administrações, né, municipal, estadual e nacional. Porque, como Vossa Excelência acabou de falar aí, quando não tem uma oposição forte, realmente a situação ela se acomoda, né? E eu sempre fiz oposição aqui, uma oposição consciente, como todos sabem, né? Mas é muito importante existir essa cobrança até dentro de casa mesmo. Quando a esposa da gente não cobra certas coisas, a gente acaba deixando de lado, se acomodando e deixa de fazer certas coisas que tem que fazer dentro de casa. Então, mesma coisa da administração pública. Na escola, eu sempre, quando tem reuniões de pais e mestres, eu sempre friso que é muito importante o acompanhamento dos pais na escola, na sala de aula, no andamento das turmas, dos alunos, para forçar o professor também a trabalhar bem, né? E eu sempre sou de acordo que exista também esses dois lados. Quero também parabenizar hoje, né, a Secretaria de Esporte e a de Educação, como o Netinho já falou aí, o início e a realização dos Jogos Escolares aqui no nosso município, que teve início ontem à tarde aqui na quadra Eduardo Campos, né, muita gente, muita criançada, muito adultos, enfim, a população em geral do nosso município participando, dando um incentivo, muitos pais torcendo pelos seus filhos, então isso é muito bom. Então, até o próximo sábado, estamos convivendo aqui com esses jogos escolares, né, fase municipal, e só quem assiste, quem vê a alegria, né, dos jovens participando. Esse ano a gente tem um aluno que ele se tornou símbolo, porque além de estar nos jogos escolares, também o mês Abril Azul, né, em relação ao autismo, e também crianças atípicas. O aluno da escola Tarcísio Carlos, Rian, ele é deficiente visual, mas que ontem na abertura deu um show, ganhou uma bola, né, com 15 dentro, e ele ontem foi a primeira vez que ele participou assim de uma atividade com bola, e a gente via expressamente no rosto dele a alegria, a satisfação de estar chutando uma bola.
Então foi muito gratificante o dia de ontem, principalmente com o Juan, né, que faz parte do time lá do Otacília. O Otacília é um time sub-10 e por final ganharam ontem também, ficaram muito alegres. Então, essas emoções que nos trazem nesses jogos escolares. Então, quero dar parabéns a todo o pessoal que está organizando, as diretoras de escola também, muito importante. Falando de escola também, quero parabenizar a gestão municipal, a Secretaria de Educação em especial, pelo início da distribuição já dos kits escolares, né? Lembro-me que na última reunião a vereadora Kelly também fez essa cobrança, porém naquela mesma semana já estavam chegando os kits, né? Já foi entregue em algumas, principalmente na creche, e nas outras escolas estão sendo montados. Acredito que essa semana ou no início da outra será entregue aos alunos kits esses que trazem fardamento, cadernos, né? Várias coisas que chegam em uma boa hora, principalmente para aquelas crianças carentes, famílias carentes, que necessitam tanto, e que o bom seria que se entregasse no primeiro dia de aula, mas como todo ano tem que fazer um processo licitatório, né? E aí não tem como chegar já de imediato. Mas chegando agora no início de abril já ajuda muito, e por isso quero parabenizar. Quero parabenizar a gestão também pela abertura já do portal da transparência, né, que foi tanto cobrado aqui pelos vereadores, né, que é uma necessidade da população, a transparência. Então já está funcionando, e eu sempre defendo, a transparência é tudo, né, e na administração pública mais ainda. E também essa aquisição aí, que em breve o município estará recebendo, né, do nosso deputado Luciano Duque. Só tenho a parabenizar, agradecer e pedir mais pressa, que toda semana eu falo com o prefeito sobre a questão das máquinas, a reta escavadeira, as caçambas, que está sendo muito solicitado no nosso município, principalmente na zona rural, devido a algumas estradas já estarem ficando danificadas, né? E as pessoas me cobram, eu cobro o prefeito, ele disse que vai sair, que a caçamba está quase pronta. Acredito que se não saiu, vai sair em breve, né? E é isso, a vida do vereador é cobrar, né? E cabe o executivo nos dar resposta. Também já pedi que o executivo nos dê respostas sobre os requerimentos de cada vereador aqui também, que é muito importante esse respeito. Se pode, faça, como está fazendo alguns, né? Se não pode, vai dizer, olha, infelizmente eu não posso por isso, isso e isso. Mas tem que dar essa justificativa, porque é muito importante o respeito entre os poderes. Pois não, Paulo, quer falar? Fica à vontade. Na sua comentário, Nildo, em relação ao título a Luciano Duque, o ex-presidente Leque foi quem indicou. Aí tem só a Câmara confeccionar para a gente fazer a entrega. Aí, entendeu? E obrigado por ter falado. Realmente, essa questão aí, assim, aqui algumas outras vezes a gente sempre, eu mesmo já fiz, título cidadão, só que assim, muitas vezes o vereador faz e deixa para lá, né? O importante é você fazer, ser aprovado e você mesmo confeccionar o título, né? Mas, nesse caso aí, a gente pode sim, a Câmara pode mandar fazer e convidar ele um dia aqui para vir numa reunião, receber, porque ele já fez por merecer, né? Muito, muito bom ter lembrado dessa parte aí, com certeza a gente vai colocar em prática. Então, essas eram as minhas palavras que eu tinha para hoje. E sem ter mais nada a falar, declaro encerrada essa sessão ordinária e fiquem todos com Deus.